No vídeo de hoje nós vamos falar sobre plágio. Já deve ter ouvido falar, né? Então hoje vamos esclarecer de vez o que é e como evitar. Se tu é novo aqui, bem-vindo! Eu sou a Mariana Gaudi, bióloga e doutora em Ciência da Saúde, e aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se inscreve para ajudar o canal a crescer também, que isso ajuda bastante. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre plágio, né? O que ele é exatamente? Plágio é quando a gente se apropria de uma informação que não é nossa e diz que é de nossa autoria. Isso acontece em diversas áreas, né? E na questão relacionada à ciência, à publicação de artigos científicos, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora da escrita do nosso trabalho, né? Do nosso artigo científico ou do trabalho acadêmico, né? Num TCC, na monografia, num mestrado ou num doutorado. Isso é muito importante para que quando a gente faça a escrita do trabalho, a gente utilize sempre as nossas próprias palavras e faça a referência à fonte de onde a gente retirou aquelas informações para poder escrever aquele nosso texto. Então, o plágio acontece quando a gente escreve o texto e não referencia aquela informação. Então, é importante, sempre que for fazer a escrita do texto, a gente tem duas maneiras, de estar escrevendo e utilizando as informações de outros autores. É a partir da citação direta ou da citação indireta. Então, citação direta é quando a gente, de fato, copia aquele texto, então um Ctrl+C, Ctrl+V realmente, e a gente tem que, para não cometer o plágio, a gente tem que sempre fazer a referência, colocar a citação, de onde que a gente retirou aquela frase, dizendo quem é o autor e qual o ano, então lá na referência final completa vai constar para que a pessoa que estiver lendo consiga ir lá e buscar o artigo original. Seja ele um artigo realmente, um vídeo, um livro, o que for, Sempre tem que ter essa referência. E também existe a questão de a gente fazer a citação indireta, que é quando a gente escreve com as nossas próprias palavras as informações retiradas de um outro trabalho. Mesmo a gente escrevendo com as nossas próprias palavras, se aquilo ali não foi algo que a gente criou de fato, que não é um resultado do nosso trabalho, a gente tem que dizer a fonte, referenciar, fazer a citação de forma adequada. Porque se a gente não faz a referência, a gente vai estar cometendo um plágio, porque a gente vai estar se apropriando dessa informação que não foi criada por nós e se não existe a referência, é o autor que está dizendo, Então, nesse caso, se foi retirado de outra fonte, daí seria o plágio. O plágio ele é considerado tanto se for retirar um fragmento daquele texto, ou seja, uma frase, um parágrafo, ou o texto na íntegra. Quando o texto é na íntegra, esse crime realmente, o plágio ele é um crime, ele é muito mais grave do que se for retirado, então, um fragmento, apenas uma frase ou um conjunto de frases. Mas o importante é que sempre a gente deve evitar ao máximo, e se for retirar uma frase, que se tu quer realmente inserir no teu texto uma frase idêntica àquele outro trabalho, como por exemplo, um conceito, que muitas vezes é importante a gente reproduzir o conceito igual, então tem que fazer a referência, coloca lá a referência, pode colocar aquela frase exatamente igual, então entre aspas, então, que daí então a gente já está denominando que aquilo ali é uma fala de outro texto. E sempre referenciando. E outra questão importante também relacionado ao plágio, seja ele então um fragmento ou completo, a gente está falando isso seja de outros autores, de outras publicações anteriores, quanto de outras publicações nossas mesmo, Então, se eu já fiz um trabalho anterior e vou estar pegando informações dele para um novo trabalho, eu preciso referenciar esse meu próprio trabalho anterior, Porque é meu, que eu não vou citar a fonte,
né? Isso é o que a gente, quando não acontece isso, é o que é chamado de autoplágio, né? Quando está copiando informações da própria autoria do autor, né? Isso então também é errado, né? Não se deve fazer, porque quando a gente faz a publicação de um trabalho, a gente está dizendo, né? Lá é importante a gente sempre olhar lá na publicação de um artigo científico, quando a gente submete para a publicação de uma revista científica, a gente declara que aquela informação é inédita. Então a gente diz que tudo que tem ali escrito é a primeira vez que vai estar sendo publicado, né? Então, se já tem um fragmento ou, né, uma grande parte dele já publicado em outro lugar, a gente já está infringindo essa norma da revista, né? Então, não se deve copiar os trabalhos, né, de um fragmento ou integralmente de outro texto, mesmo que seja de nossa autoria. Outra questão relacionada, né, ao autoplágio, que pode acontecer às vezes, o autor publica um trabalho e depois faz mais experimentos, né, ou se aprofunda um pouco mais naquela pesquisa e vai querer publicar um novo trabalho e querer utilizar aquelas informações daquele trabalho anterior, né, para compor esse trabalho novo. Ele pode fazer isso desde que referencie e diga que as informações iniciais são de um trabalho anterior e que agora vão ser apresentadas novas informações, né? Que baseado naquele trabalho anterior se observou isso, isso e isso, e que agora nesse foi complementado com tais informações. Isso é o correto, né? Mas o autoplágio seria então tu não dizer que aquela informação já foi publicada anteriormente e dizer que agora, então, é aquele anterior com mais um pouco e dizer que agora tudo é novo. Então, isso que realmente é o autoplágio. Pode acontecer em alguns casos, né? Mas aí, então, o autor está agindo de má fé. Então, é importante, antes de fazer a publicação, pensar se realmente esse trabalho está completo ou ainda tem mais algum experimento, mais alguma análise que pode ser feita para complementar e fazer um trabalho melhor, mais redondinho, né, maiorzinho, para que então faça uma publicação e daí uma publicação de qualidade. Então, essa é a diferença, né, do plágio e do autoplágio. Realmente existe o autoplágio, muita gente diz que não existe, mas existe sim. Se tu ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Aproveita também, curte o vídeo e me acompanha no Instagram, no @marigoldin. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!